Bem-vindos ao MOP Pod, o podcast que conta a história de imigrantes brasileiros que, através da sua iniciativa e coragem, tiveram a oportunidade de construir uma vida melhor. O episódio de hoje conta com a colaboração de Made in Ped. Você é dona do seu negócio de limpeza ou trabalha num negócio de limpeza que ainda não conta com CRM de otimização e organização, escaneie esse QR Code, chama o Siri e teste 30 dias grátis. Eu uso o MadePad há 2 anos, mais ou menos, e foi um divisor de águas na minha vida. Dei adeus aos papéis, hoje eu consigo ter uma visão melhor do meu financeiro, da minha agenda, eu consigo programar as próximas semanas, consigo ter as rotas mais fácil. Então, escaneie esse QR Code, teste 30 dias grátis e tenha essa facilidade com você também. O episódio de hoje, eu já tenho certeza que vai ser muito emocionante. Eu tô trazendo uma pessoa que eu me apaixonei por ela quando eu conheci o Instagram dela. E rapidamente eu já pedi o livro dela, me apaixonei 2 vezes mais. E com um pouquinho mais de conversa, eu percebi que é muito além disso. É com muita alegria e satisfação que eu trago para vocês hoje Verônica Almeida, mais conhecida como Verô, da Tapioca da Baiana. Muito bem-vinda, Verô. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, um privilégio poder compartilhar um pouco da minha jornada, da minha história com vocês. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, me senti muito acolhida quando você decidiu dirigir esse tempo, depois dessa doideira de inaugura loja nova, novos projetos, e tirou um tempinho para vir aqui contar pra gente a sua história. Muito obrigada por ter acreditado no projeto. Com certeza, sim. Eu estou muito feliz, na verdade, de estar aqui nessa região, especialmente, né? Eu tenho alguns clientes aqui, muitos clientes dessa região, então, assim, eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu venho para Connecticut, né? Gravar um podcast. Já fui para Flórida, para New Jersey, para outras regiões. Mas aqui é a primeira vez. Que bacana. Nós somos muito consumidores mesmo dos seus produtos. Obrigada. Aqui toda loja brasileira você pode ir que tem tapioca da Baiana lá. E agora o pão de queijo, né? Sim, não pode faltar. Quem não provou precisa provar. Não pode. Você não pode ficar sem. Na minha casa, minha filha é apaixonada, as crianças amam. E o melhor de tudo, você pode fazer em 12, 15 minutos na air fry para os seus filhos. É muito rápido. É muito prático. É muito prático. Né? Além de ser um pão de queijo leve, saudável, à base de tapioca. Nós demoramos 2 anos para desenvolver, testando esse produto. É muito bom, gente. Que se você não provou ainda esse pão de queijo, prove. E eu vou dar uma dica. Coloca um pouquinho de doce de leite na hora que ele estiver pronto. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Verô. Me conte tudo, não me esconda nada. Da onde você é? Quanto tempo que você tá aqui? Por que você veio pra cá? Conta pra gente um pouquinho. Eu sou baiana, nasci no interior da Bahia, na região de Caraíbas, Tremedal, bem interior mesmo, nasci na roça. Eu vim para os Estados Unidos em 2009 e eu estou aqui porque eu perdi o meu emprego no Brasil. Eu trabalhava como técnica de enfermagem no hospital da minha cidade, né, Belo Campo. E quando houve a transição de prefeitos, eu perdi a minha vaga de emprego, né? Eu perdi o meu trabalho. E isso me trouxe uma frustração muito grande. Eu fiquei muito chateada, porque eu era, assim, uma funcionária, né, uma profissional exemplar. Então, ali eu fiz a minha primeira oração. Senhor, me leva para um lugar onde eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho, pelo meu esforço, e não pelas escolhas de votar em A, B ou C. Né? E aí, depois, isso aconteceu em janeiro e em maio eu já estava nos Estados Unidos. Né? Eu nunca tinha pensado vir para os Estados Unidos. Que ano? 2009. Nossa, bastante tempo. 15 anos vai completar agora, no próximo mês. Eu nunca pensei que viria para os Estados Unidos. Na minha região não era comum as pessoas se organizarem. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, eu tenho um familiar nos Estados Unidos, eu vou para lá. Não era. Inclusive, eu não conhecia ninguém quando eu cheguei aqui. Eu vim sozinha
com a cara e a como coragem, que foi eu isso? posso dizer. Como que veio isso no teu coração? Vou para os Estados Unidos. Então, Você fez essa oração. Eu fiz essa oração e eu comecei a pesquisar quais os países que eu podia migrar, né? Que era bom de trabalho. E aí eu conhecia... eu tinha uma amiga, né? Tenho uma amiga até hoje, a Yolanda, que a mãe dela tinha morado em alguns países. A mãe dela tinha morado fora e ela tinha retornado para o Brasil. Então, eu procurei a Dona Sueli e falei, Dona Sueli, você já morou em tal lugar? Qual o melhor lugar para morar? Qual país que você me recomendaria? E ela falou, olha, eu morei na Inglaterra, eu morei no Japão e morei, acho que talvez, não lembro se ela morou em Portugal, mas o melhor lugar que eu morei para trabalho foi os Estados Unidos, e especificamente a região de Boston, né? Foi onde eu morei. Mas lá é o melhor lugar para você crescer. Então, com essa fala, eu já tomei minha decisão. Então, eu vou para os Estados Unidos. E naquela época, eu comecei a pesquisar. Eu não tinha computador, nem telefone. A internet não era como hoje, que tem um podcast, por exemplo, para contar tantos detalhes. Contar as histórias. Não. Então, eu ia para a Lan House. Eu pagava para ir para a Lan House. Gente, olha, não estou entregando a minha idade, por favor. Então eu ia para a Lan House, pagava ali 30 minutos, 1 hora para poder... e pesquisava. Então eu pesquisava assim, a fundo, como ir para os Estados Unidos, como chegar no consulado, como se vestir, o que falar, o que não falar, qual a documentação, tudo. Eu pesquisava tudo, eu passava horas ali pesquisando. E aí eu fui adquirindo informações. Quando eu cheguei no consulado americano em São Paulo, e assim, detalhe, eu não tinha um centavo na minha conta, tá? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha... a documentação não tinha nada. Mas eu decidi... Era uma pesquisa e um sonho. Mas eu decidi. Então, quando você decide, nada vai te segurar. Porque todas as coisas, ela primeiro vai nascer na sua mente. A dona Yolanda sabe de onde você tá hoje? A dona Sueli? Dona Sueli, Sabe. Ela sabe? Sabe, eu sou amiga da filha dela até hoje. E ela tem a noção dessas andanças dela. Eu acho que não. O quanto ela impactou na sua vida. Porque ela morou em vários lugares, sim, né? Uhum. Talvez ela não deu certo no lugar que ela te indicou. Ela deu muito certo, ela deu muito certo e depois ela retornou. Né? E ela te deixou, tipo, o sonho da tua vida. E... Primeiro, quando eu cheguei no consulado, eu cheguei como se eu fosse assinar um documento, como se eu tivesse ido buscar um documento, porque o nosso posicionamento em tudo que nós vamos fazer tem que ser assim. Não importa, eu cheguei para pegar um documento, eu cheguei para assinar um documento e eu saí de lá com o documento que eu queria, que era o visto. Você se portou perante o cônsul desse jeito. Olhei nos olhos, falei com clareza, não tremi, não menti. Não, é o posicionamento. Então, quando você chega, você já se impõe a forma, o seu corpo já fala. Então, você tem que ter, sim, uma postura, você tem que ter, sim, uma forma de encarar tudo que você vai fazer. Agora, se você chegar já tremendo, já com medo, já achando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, nem adianta você ir, é melhor você nem ir. Na época, você fazia isso inconsciente, né? Hoje, depois que você se evoluiu, né, e você entendeu sobre pessoas mais a fundo, porque eu te considero uma super entendedora de pessoas, você acredita que esse inconsciente seu já tinha alguma coisa com a sua essência? Ali, eu creio que foi a minha fé. Foi mais a fé. Porque, assim, eu falava com Deus naquele período já. E o Senhor trazia muita paz no meu coração. Então, a fé ali não foi intencional, porque nessa época eu não conhecia, não entendia o poder da mente. Mas eu cheguei com uma convicção ali. Então, eu creio que ali a minha fé, sabe? E me levou àquele posicionamento e Deus me sustentou ali o tempo inteiro. Cá estou eu, né? Exatamente. E aí, 1 semana depois que eu fui no consulado, eu estava nos Estados Unidos. Em Boston? Não. Então me conta, aonde que essa viagem mudou de rota? Então, nas pesquisas, a dona Sueli falou para mim que o melhor lugar para trabalhar era Boston, mas quando eu pesquisava na Lan House, sempre falava que Boston, Flórida, Nova York, era muito difícil de aprender inglês, porque tinha muitos brasileiros, então tinha outros estados que era mais fácil de aprender inglês. E aí eu vi que a Virgínia era um estado que era bom
para aprender inglês. E foi para Virgínia que eu fui. Eu cheguei em Miami, fiquei alguns dias em Miami, depois eu fui para Virgínia. Só que Deus tinha um propósito em Boston, né? Porque depois onde eu vim parar? Boston. Mas eu vou contar para vocês ainda como que eu vim parar em Boston. Eu fui para Virgínia, morei 8 meses na Virgínia, cheguei lá também, não conhecia ninguém. E eu pedi ajuda, né? Sentei lá no banquinho e comecei a pedir ajuda. Vinha uma pessoa pedir ajuda, vinha outra, não falava português. Eu não falava nada de inglês, sabe o que? Nada. E não entendia nada. E aí veio uma moça e eu perguntei, você é brasileira? Ela falou, sim, eu sou brasileira. E era a Karine, que é minha amiga até hoje. E aí ela me levou para casa dela e me ensinou a limpar a casa. Ela me ensinou sobre Foi aí que a limpeza te encontrou. Foi aí que a limpeza me encontrou. Foi através da Karine. E uma semana depois ela falou, olha, você tá pronta para trabalhar. Porque ela não tinha uma companhia grande. Mas ela falou, eu vou treinar, eu vou te ensinar a trabalhar na minha companhia aqui. E aí depois nós procuramos um trabalho para você. Uma semana depois, porque assim, o que nós precisamos entender é o seguinte... as pessoas, elas não têm a obrigação de te carregar. As pessoas, elas têm, sim, não é nenhuma obrigação, mas nós temos o dever de ajudar outros, sim, nós temos, é o meu dever ajudar uma pessoa que está chegando agora, por exemplo, mas eu não tenho a obrigação de carregar essa pessoa nas costas. Então, eu sabia disso. Então, eu abracei a oportunidade que ela me deu de me ensinar, sou grata a ela até hoje, só que eu falei, eu vou aprender tudo, eu vou anotar. Eu não sei inglês, mas eu vou pegar uma caneta e vou anotar. O que é um index? O que é um Clorox? O que é isso? O que é aquilo outro? Isso serve pra quê? E eu anotava. Você foi fazendo sua apostila. Eu ia trabalhar e eu levava. Eu não ia ficar perguntando assim, ai, Jéssica, você já me falou. Você já me falou, você tem a obrigação de me falar uma vez, você não tem a obrigação de falar 2, 10 vezes. Não. Então, nós temos, quem chega tem que ter essa expertise também. Eu falo, eu nunca, em 15 anos nos Estados Unidos, eu nunca deixei de ser ajudada. Sempre teve alguém para me ajudar. Eu não lembro das pessoas eu não lembro dos brasileiros que me fizeram alguma coisa aqui. Pelo contrário, eu fui muito ajudada. Só que eu não ficava esperando o tempo todo. Você me dava uma ajuda uma vez só. Na segunda vez, aí sou eu que tenho que fazer acontecer. E foi o que aconteceu com a Karine. E ela arrumou um emprego para mim. Uma semana depois, porque eu já tinha lido as minhas anotações, já tinha aprendido a limpar a casa. Já estava com experiência. E aí uma companhia de limpeza me contratou. E me contratou já de cara como motorista. Eu falei, opa, é a minha oportunidade da vida. Já tô com um carro, né? Não vou precisar comprar um carro por agora. Então, eu fiquei... Ele me dava a chave dos clientes, eu dirigia a companhia e tal, e aí eu comecei a trabalhar em 3 empregos, né? Porque você sabe Vim aqui pra isso? Então eu não tinha filho pequeno. Baiana arretada. Não tinha filho, era solteira, não tinha quem pagasse as minhas contas, então eu tinha que me virar. E aí foi quando eu trabalhava durante o dia limpando casa e à noite eu ia limpar a escola e escritórios. Né? Limpava e dormia que hora, Verô? Meia-noite. 6 estava de pé de novo. Entendeu? Por quantos anos você fez isso? Eu não fiz por muitos anos, não. Eu fiz por uns 8 meses, mais ou menos. Aí depois você já começou só essa uma rotina. Aí depois, naquele ano, ia acontecer o Brazilian Day. E assim, quando eu vi o Brazilian Day, quando eu morava no Brasil, que eu assistia na televisão, eu achava aquilo, meu Deus. E eu pensava assim, nossa, as pessoas mais ricas do Brasil vai pro Brazilian Day. Só tem os milionários do Brasil. Porque na minha cabeça, todo aquele povo vinha do Brasil para o Brazilian Day. Só que aqui eu descobri que não eram os brasileiros que moravam aqui. Era nós mesmos que tava lá. Exatamente. E aí o Vitor e Léo ia cantar nessa época. E eu fui pro Brazilian Day. As minhas amigas vinham da Virgínia e eu vim com elas pro Brazilian Day, no mesmo ano que eu cheguei. E lá eu conheci o Adriano, que é meu esposo. E ele morava aqui na região de Boston. Era um milionário? Não era um milionário? Não. Nós começamos a nossa vida, o nosso crescimento juntos. Que bênção. Nós começamos a namorar. Eu conheci ele lá, depois nós começamos a namorar, eu mudei pra cá. E aí a minha vida aqui, ela deu um 360, assim. Boston? Em Boston. Aí tudo mudou. Primeira coisa que mudou foi que eu... Mas peraí, Adriano já morava em Boston? Já há 5 anos ele morava em Boston. Meu Deus. Ele já morava. Então, quando eu mudei pra cá, a minha vida facilitou muito. Porque eu tava namorando com o Adriano. Ele já morava há 5 anos aqui. Ele já conhecia a região. Ele já sabia como funcionava. Ele me ajudava. E
Ele também me apresentou Jesus. Entendeu? Veio num combo. Ele me levou pra igreja. Lógico que você conheceu o milionário. Exatamente. Como não? Como você fala que não conheceu o milionário, Verô? Então, Deus já estava com ele preparado pra você desde o Brasil, porque Deus te falou lá que era Boston. Era Boston. Você que mudou o caminho. Eu que mudei a rota. E aí eu fui, né? Eu comecei a me aprofundar, assim, no Senhor, né? E a minha vida, assim, eu lembro que a primeira vez que eu entrei na igreja, a palavra que eu recebi foi essa, assim, olha... Eis que te digo, e eu nunca tinha visto ninguém naquele lugar. Olha, por causa da sua obediência, Deus vai mudar a sua trajetória nessa nação. Você será uma mulher muito próspera e Deus vai te levantar e através de você, Deus vai levantar outras. Entendeu? Isso no ano de 2010, tá? 2010. Gente, tinha menos de um ano que eu tinha chegado aqui. E eu pensei, ela tá louca. Não, e tipo assim, a obediência. A obediência. Tipo assim, ó, você chegou onde eu pedi lá atrás. Onde ele te deu um recado. Você não soube, né? Você foi atrás das pesquisas e foi fui na Lan House, a Lan House falou que tem que ser. E quando você chega na terra que era pra você estar. E aí, eu comecei. A minha vida começou a se desenrolar. Todas as áreas, inclusive na área de negócios. Aí eu saí de trabalhar para os outros. Eu trabalhei 1 ano somente nessa nação para outras pessoas. E eu comecei a ter meus próprios clientes de limpeza de casa. E também foi uma história linda, porque eu pude viver uma nova experiência e o tempo que eu limpei casa, eu fui muito feliz. Eu nunca fui limpar uma casa reclamando, murmurando. Nunca. E já teve dias de limpar 7 casas, 5 casas. E limpar 150 janelas. E lavar 17 banheiros. Mas todos os dias, quando eu entrava para trabalhar, quando eu entrava na casa de um americano, eu falava assim, Senhor, obrigada. Olha que privilégio eu tenho de estar nos Estados Unidos, trabalhando e tendo o meu dinheiro. Coisas que eu não teria se eu não estivesse aqui. Então, eu comecei, e aí eu não falava inglês ainda. E aí eu falava assim, o que eu vou fazer para ser diferente com esse americano aqui, ao ponto dele falar assim, eu não quero nem saber que ela não fala inglês. O inglês não é o problema. Eu quero essa mulher limpando a minha casa. E aí, eu via uma coisa extra ali, eu fazia. Eu via, às vezes era uma coisa, sabe, arrumar os sapatos na entrada da garagem. Varrer a garagem. Né? Porque às vezes no outono tá cheio de folhas. Eu só varria a garagem. Você ia dando a conveniência pra ele. Exatamente. O que você ver que ele ia perceber que isso era conveniente. Porque nós precisamos entender que o servir vem antes de receber. O servir vem antes. E eu não fazia assim, eu vou fazer porque ele vai me pagar por isso. Eu não passava isso pela minha cabeça. Só que muitas vezes eu fazia isso e quando eu chegava na próxima limpeza tinha dinheiro pra mim. Ou tinha pelo menos um cartão, ou tinha pelo menos um presente. E 1 mês depois, eu tinha mais 8 clientes. Eu comecei com 5 clientes, 1 mês depois eu tinha 13 clientes. Né? Eu tinha 5 e tinha ganhado mais 8. Aí começou a ficar doida. E aí eu contratei a primeira pessoa para trabalhar. Só que aí eu cheguei em um nível, acho que com umas 20 casas, 23 casas, e não aumentava. Sabe, assim, eu fazia de tudo e eu falava assim, meu Deus, mas eu quero aumentar, eu quero ter muitas casas. E eu não passei disso. Mas hoje eu entendo por quê. E aí... Deus te freou ali, né? Porque senão eu ia ficar num lugar que não era pra eu estar. E o que virou esse schedule? Aí o que o schedule virou? Aí eu fazia aula de inglês e eu sempre fui uma pessoa de relacionamentos. De gostar de relacionar com as pessoas, comunicar, conversar. Então eu fazia tapioca. Aí eu cheguei aqui, nessa fase, e falei assim... Meu Deus, não existe tapioca nem cuscuz nesse lugar. Não fico. Eu vou ter que criar uma tapioca, eu vou ter que criar um cuscuz, porque eu não vou viver sem comer tapioca e sem comer cuscuz. Então, eu fazia tapioca pra mim. Só que eu fazia e dava pra uma pessoa, levava pra escola e as pessoas ficavam assim, meu Deus, fiquei a parte. Que é isso? Que coisa maravilhosa. Ai, Verônica, faz tapioca pra gente. E eu não tinha dinheiro pra fazer tapioca pra... sei lá, 20, 30, 40 pessoas que me pediam. Até então, depois de quase 5 anos da limpeza,
Um dia eu tive uma ideia. E eu falo assim, um dia o Espírito Santo falou comigo. Eu estava passando vecchio. Porque não importa onde você está, não importa o que você está fazendo. Se você der abertura, Deus vai falar com você em qualquer lugar, em qualquer situação. E você tava lá passando seu vecchio, Eu tô tranquila e lá calma. numa quinta-feira, passando vecchio aí. Por que você não faz tapioca? Para vender esse final de semana. Porque aí você acaba com todas essa pedição de tapioca. Pensei, sábado eu vou fazer. E aí eu fiz Isso era quinta-feira? Tinha um dia só pra pegar a exatamente, encomenda. porque eu sou dessas, entendeu? Eu sou dessas. Eu não sou da ação. E aí eu fiz um post no Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Gente, sábado eu vou fazer tapioca, se você quiser, eu vou ter esse sabor. Eu coloquei só as básicas, leite condensado de coco, carne e queijo, frango catupiry, manteiga. E aí meu marido falou assim, você vai vender uns 30 tapiocas, entendeu? E já resolve o problema. Eu já vendi 80 tapiocas no primeiro dia. E então, nunca mais, até hoje, eu deixei de vender uma tapioca. Meu Deus do céu. Aí foi a loucura da loucura. Eu tava grávida de algumas semanas. E... eu tava grávida já de algumas semanas. Deixa eu só lembrar aqui se eu tava já... Não, quando eu fiz essa parte, eu não tava grávida. Eu engravidei logo em seguida. E aí eu comecei a fazer eu comecei a limpar a casa, né? Eu já limpava a casa e eu comecei a fazer as tapiocas. E aí as pessoas... Aquilo virou uma loucura, você não tem ideia. Tipo assim, era de noite, era de madrugada, era final de semana. Eu comecei a trabalhar desesperadamente todos os dias da minha vida. Porque eu limpava a casa, chegava e tinha que fazer tapioca. E eu comecei a trabalhar de 3 da manhã às 11 da noite. Meu pra Deus. Dar conta. Aí veio a gravidez aí no meio disso. E aí veio os eventos. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso resolver isso. Eu preciso... E assim... E aí o Senhor já começou a falar comigo. A limpeza foi por um período. Agora é tempo de encerrar. Porque existe tempo para todas as coisas. E a limpeza sentia no seu coração isso. E aí eu chorava. Porque eu amava meus clientes. E eu, como vou deixar os meus clientes? Como que vai ser isso? E o Senhor falava, eu vou cuidar de toda a transição. Todo o processo, fique em paz. Aí eu recebi uma outra palavra. Eu recebi uma palavra de um pastor que ele falou assim, olha, eu estava saindo um dia da igreja, assim, ele falou para mim, olha, Verônica, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto eu estava aqui, Deus falou comigo para falar isso com você. Olha, ele vai te entregar algo muito grande que você não faz ideia, nem eu faço. Mas você não precisa se preocupar, porque ele vai cuidar de cada detalhe, cada vírgula, tudo que você precisar, ele vai direcionar, porque não é sobre você. É o propósito que ele tem através da sua vida. Então, você não pode impedir. Verônica. E eu não tinha nada até então. Né? Não tinha nada. Mas eu criei naquela palavra. E aí as coisas começaram a acontecer. Tanto assim, foi tanta coisa que o Senhor me entregou naquela época, que entrega até hoje, mas assim, eu lembro que eu sabia fazer tapioca só na frigideira. Só que as pessoas começaram a me chamar para eventos. Teve uma época que eu fui fazer um show do Jorge Mateus. Eu fui trabalhar em um rodeio, era o Jorge Mateus. Eu fiz mais de 1000 tapiocas nesse dia, sozinha, fazendo tapioca. Eu não conseguia ir no banheiro, porque a fila não terminava. A gente acha que tem esse vídeo ainda. Era assim, surreal. E eu lembro do final do evento, à noite, já escuro, eu não ter mais nada ali e uma pessoa chegar e falar assim, por favor, me vende a panela queimada, mas eu preciso comer a tapioca. Meu Deus do céu! No outro dia eu passei o dia inteiro deitada, de tanta dor nos pés e nas pernas. Mas também 1000 tapiocas. E aí, nesse evento, o Senhor me falou assim, cria uma coisa que você vai poder fazer sem usar a frigideira, porque a frigideira não ia dar conta. E aí meu marido criou várias rodas, assim, como sabe aquelas formas de bolo que a gente desmonta? Uhum. Então, ele criou várias daquelas, várias. Então, nesse evento, eu conseguia fazer tipo 7, 8, 9 tapiocas de uma vez só. Entendi. Entendeu? Então, assim, aquela detalhes, forma que ele fez. Detalhes o Senhor foi cuidando no processo. Detalhes. E me fala uma coisa, vamos voltar só um pouquinho, já que a gente entrou na tapioca. Da onde veio essa receita? Da minha mãe, né? Da minha casa. O sucesso, ele veio antes dele ser sucesso, né? Exatamente. O sucesso já existia. Já existia na sua infância. Uhum. Então, a tapioca, eu venho de uma família muito simples, né? Eu, por muito tempo, assim, muitas vezes eu lembro da gente comer
café com farinha, farinha com açúcar, porque era a única coisa que a gente tinha para comer ali no período da tarde. E nós tínhamos no café da manhã tapioca, tinha mandioca, tinha as coisas que plantavam ali. Então, a tapioca era da mandioca em si, vinham vários derivados que eram o nosso sustento. Vinha a tapioca para o café da manhã, vinha a mandioca que muitas vezes fazia ali para a gente almoçar, ou fazia caldo, ou fazia cozida, a farinha, né, a puba que fazia mingau. Então, desde cedo, muito cedo, creio que com 5 anos por aí, eu lembro de muita coisa nessa fase, com 5, 6 anos, o nosso relacionamento com a tapioca era muito comum, muito normal. Os meus pais faziam com muita frequência, né? Então, para mim, faz parte da minha rotina, da minha essência, da minha vida inteira. Tanto é que foi uma coisa que te doeu quando você chegou, né? Como que eu vou viver sem tapioca? Eu vou viver sem tapioca? Não vou. E aí eu comprava as tapiocas, alguma ou outra que tinha no mercado, mas era muito ruim. Azeda, esfarelenta. Falava, isso não é tapioca, gente. Quem conhece tapioca não vai comer isso aqui. Não come. E eu falo, não, eu vou fazer minha tapioca. E aí você resgatou a receita da sua infância. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, me ajuda, como que eu vou fazer uma tapioca aqui? Como que vai ser isso aqui? E ela falou, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. E funcionou e deu certinho, exatamente igual. Então, inclusive nem tá aqui o pacote da tapioca, né? Porque, tipo assim... exatamente, meus pacotes de tapioca. Mas tem tanta gente que vai na casa da Verô e carrega as tapioca. Eu tenho freezer de estoque para os eventos, para os lugares que eu vou. E eu tenho certeza que, sabe, você tem convicção que tá lá, caixas e caixas. E quando você vê, do nada já acabou. Alguém levou as tapioca. Exatamente. Lá em casa, tipo assim, nós consumimos muita tapioca. Todo mundo come tapioca todos os dias. Então aquilo vai muito embora. Saudável, né? E a gente faz com vários recheios e tal. E aí vai embora. Então, eu não queria, eu não soube viver aqui sem tapioca, então eu resgatei isso da tapioca, trouxe. Quando eu comecei, eu vi uma oportunidade, eu vi uma demanda, e onde existe uma demanda, existe sim uma oportunidade. Uhum. Então, eu fiz a transição, e depois de 6 meses que eu tinha começado, ali na minha cozinha com $30, que foi quando eu comecei de fato, eu comecei a minha companhia com $30, eu comprei o primeiro BRT Couch. Aí sim... Meu Deus do céu. Aí sim, a manhã ficou arrochada. Preocupada. Me conta gente, como arrochada, algumas falas não tem como não falar. Arrochado, preocupado. Preocupada, apertada. Uhum. E aí, porque aí eu saí da minha cozinha pra ir pra um restaurante. Aí eu tinha a tapioca, um restaurante e 12 colaboradores pra liderar. Meu Deus, que passo. Porque o problema para Verônica, naquela época, não era trabalhar. E até hoje. O problema não é você ir lá e fazer. A dificuldade nossa é ir lá e treinar alguém para fazer melhor do que você. Quando eu não tô. Entendeu? Né? Eu não consigo, e né? Aí, mas... como é que vai ser? Então, eu me vi ali num grande desafio. E aí, nos primeiros meses, que foi muito difícil... Eu lembro de parar muitas vezes e pensar assim, o que eu faço? Eu desisto ou eu prossigo? Porque eu não estou sabendo lidar com isso aqui. Mas desistir não é uma opção. Não era minha opção, né? Nunca foi. Nunca foi e nunca será. Então, mudar a rota, sim. Aprender, sim. Errar e ajustar para... para você aprender, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da minha vida, mas eu jamais iria desistir. E aí eu comecei, aí foi quando eu falei, não, o meu maior problema aqui é o quê? É gerir, é lidar, as pessoas, né? Então é aí que eu vou aprender. Então vamos falar assim de tempo, para o pessoal não se perder. Então, de 2009, a primeira loja, a tapioca veio quanto tempo depois? A tapioca veio em 2014, 4 anos depois. E a 5 anos BR? depois. 5 anos depois, né? 2009 para 2014, 5 anos. E o BR veio em 2015, 6 anos depois. 6 anos depois. Nós estamos falando de 6 anos de um crescimento exponencial. Sim. É uma coisa assim, que se você olhar, não ser com os olhos da fé, é difícil de acreditar, né? É impossível. Você, sem você acreditar, assim, você saber que foi Deus, propósito. você não consegue acreditar. Inclusive, muitas pessoas que
chegaram na minha época, junto comigo, pessoas que vieram ali, vivem exatamente a mesma vida que viviam em 2009 e a minha vida, ela mudou completamente. Não só a minha vida, mas a vida da minha família inteira. Né? Então, 2015, ali, quando eu abri o restaurante, foi isso. Aí eu tava grávida já, quase tendo a Maria Vitória, né? Maria Vitória nasceu em outubro, eu abri em junho, barrigão, e eu trabalhava todos os dias, sabe, de 7 horas da manhã. Trabalhando e treinando quem ia ter que ficar esse tempo no teu lugar, né? Exatamente. Porque você ia ter que ter um tempo pra cuidar dela, né? Eu voltei com 3 semanas. Com 3 semanas aí, 3 gente. semanas. E, detalhe, eu ainda quase morri porque eu tive eclâmpsia pós-parto. Meu Deus. Né? Mas eu voltei com ela trabalhou muito tempo dentro do Canguru aqui, no carrinho. Porque hoje as pessoas veem a Verônica. Não sabem. Né? Não tem ideia. E isso, eu trabalhava ali na preparação, na recepção, no atendimento, em todas as áreas, quando eu comecei, no operacional. E aí eu chegava em casa à noite, eu ia estudar. Eu ia ler. Porque você queria entender. Eu queria entender como eu pudesse, o que eu tinha que fazer para treinar as pessoas, para ter uma equipe. Por que as empresas grandes podiam e eu não podia? Por que alguns têm uma equipe bacana e outros não têm? Preparação, conhecimento. E aí você foi estudar sobre pessoas? Foi. Um livro que na época me ajudou demais, que eu tenho até hoje, já li 500 vezes. Ele é o Geração de Valor, né, do Flávio Augusto. Para mim, foi o melhor livro. Né? Eu nunca li ele. Para mim foi o melhor livro para aquele momento. E eu estudava todo dia um capítulo. Então eu li um capítulo, aprendia e no outro dia eu já aplicava. E aí eu colhi o resultado. E assim eu fui. Eu fiquei 2 anos trabalhando muito. Durante 2 anos trabalhei muito mesmo. E você já contou pro Flávio Augusto isso? Que ele foi seu mentor através de um livro? Já contei. Ele deve ter ficado muito emocionado. Porque a pessoa conseguir consumir o livro dessa tal maneira... Assim, e uma frase dele nessa época foi... Porque quando eu comecei na área da alimentação, foi uma frase dele, inclusive. Por quê? Eu tinha convicção, eu achava que eu não seria capaz, porque eu não tinha formação acadêmica naquela época. Então eu achava assim que para empreender, porque muitos anos atrás era assim, você achava que as coisas eram para quem, né, estudou muito, fez administração e tal, tinha dinheiro. E aí uma frase dele que dizia assim: mesmo sendo um Silva, eu consegui. Mesmo vindo da periferia, eu consegui. Mesmo andando de busão, né, de ônibus na periferia do Rio de Janeiro, eu consegui. Então, não importa de onde você vem, não importa se você tem faculdade ou não, você também consegue. Então, essa frase dele, nossa... Te fez perseguir. Abriu, sabe quando abre a sua mente? Quando uma coisa vem e faz isso, abre um espaço, assim, para você ver o que você não estava vendo. Foi aí que eu de fato... E aí... Foi essa jornada de treinar pessoas e eu comecei a crescer muito logo de cara, porque você não precisa fazer nada na vida 100%. Nada você precisa fazer 100%. Se você fizer 50%, você já vai destacar, porque o mundo, as pessoas são preguiçosas. Então elas fazem o quê? 1%, o mínimo. 2%, no máximo 10%. Quando você vai para 30%, 40%, 50%, você já começa a se destacar. E aí eu não tinha dinheiro, mas eu tinha coragem. Entendeu? Eu tinha visão e eu tinha ousadia para falar, não, eu vou aprender e vou aplicar. E aí você começa a se questionar. O que eu posso fazer que não precisa de dinheiro? Porque as pessoas, elas estão ligadas muito à questão do dinheiro. Porque você poderia ter falado assim na época: nossa, mas eu não tenho como colocar a melhor mesa. Eu não tenho como investir num consultor de imagem. Nossa, eu não tenho como ter uma boa logomarca, um website. Ou e eu não tinha nada uma disso. digital influencer pra vir aqui falar. Né? Porque às vezes a pessoa não começa um negócio olhando pra isso. Exatamente. Então eu não olhei para as dificuldades, que era todas essas e um pouco mais. Eu olhei para o que eu podia fazer, que era possível fazer sem recurso financeiro, né? Então, um bom atendimento, você não precisa de dinheiro. Uma qualidade, você não precisa... Um tempero. Qual vai ser o tempero que vai ter de diferente aqui? Então, isso eu trouxe logo de cara e as pessoas começaram a querer ir lá. Porque você entrava na loja e falava...
oi, Jéssica, tudo bem? Eu olhava no seu olho. E todo mundo quer atenção. O mundo é carente de atenção. Quando eles encontram um lugar que dá atenção, ali você vai ser conquistado. Então, eu fui criando um relacionamento com as pessoas. E isso foi fazendo a minha loja ficar cheia cada dia. E logo, nos 6 primeiros meses, eu já dobrei o faturamento. Então, assim, eu saí assim, o meu gráfico saiu assim do 0 para cá. Ninguém acreditava na menina dos $30. Ninguém acreditava. Ninguém achava que eu ia dar conta. Ninguém achava. Só que eu não preciso de ninguém para me desafiar. Eu mesmo me desafio. Eu não preciso de ninguém para me acordar de manhã e falar o que eu tenho que fazer. Eu mesmo sei o que eu tenho que fazer. E isso foi uma coisa constante. Essencial, até hoje. Aquele exercício constante até você hoje, fazendo. Até hoje. E você escutou muitas pessoas falarem de você nesse caminho. Que não ia dar certo, que não ia funcionar, que eu era muito jovem, que eu não tinha experiência na área. As críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Até hoje. Até hoje. Ainda tem gente que tem coragem. Até hoje eu escuto falar. O pão de queijo foi assim. Não vai dar certo. Não vai funcionar. O ano passado, lancei o ano passado. Só que uma coisa eu aprendi na jornada, Jéssica, de falar assim: olha, você não precisa acreditar no meu sonho, mas você também não tem o direito de enterrar. Então não joga terra nos meus projetos. Você não acredita, é problema seu. Hoje eu já falo isso. Depois de ouvir tantas vezes, e aí eu comecei a trazer resultado. Por quê? As pessoas, elas não vão acreditar no que você fala, no que você tem. Mas contra os seus resultados, não tem argumento. Argumento. Não tem, elas não têm nada que elas possam fazer. E eu já ouvi, inclusive, o ano passado, poucos meses atrás, eu ouvi uma mulher entrou na minha loja e falou pra mim assim: olha, Verônica, eu nem acho que você é tudo que você é. Eu nem gosto tanto de você assim. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer, eu tenho que dar o braço a torcer. Você é a mulher de resultado. Porque sabe o que me fez ver isso? Porque eu entro em toda loja e vejo seus produtos e eu olho pra mim e lá não tem nada meu. Então... Meu Deus do céu! Então chega, não precisa de ninguém mais falar nada. Eu tive que reconhecer. Ela falou Verônica, com todas as palavras. Assim, você quando recebeu isso? Eu tive que te engolir, ela falou. E você quando recebeu isso? Obrigada. Só que não muda nada na minha vida. Não muda nada. Vou ter que acordar de manhã todos os dias, não me muda reinventar. Nada, porque se fosse uma crítica ou um elogio, ela não pode mudar nada, ela não pode interferir em nada na sua vida. Porque o elogio faz você parar e a crítica também. Porque você está esperando alguém te elogiar todos os dias para você fazer. E tem dia que você não vai receber elogios. Tem dia que as coisas não vão dar certo. Tem dia que vai ser uma bagunça. E aí você vai, eu vou parar aqui porque ninguém me elogiou. Então eu não posso ser movida a elogios. Não. E muito menos a crítica. Porque quem te critica, geralmente, são pessoas que não fizeram nada. Porque quem estão acima de você, as pessoas que estão acima de você, elas passaram por um processo. O processo foi doloroso, foi sofrido. Elas vão te apoiar. E elas vão te apoiar. Uhum. Elas vão falar pra você assim, nossa, eu sei o que ela passou. Eu sei da dificuldade. Esses dias atrás eu recebi um rapaz lá na minha loja que tem vários negócios. E aí, na loja tem uma parede que conta a minha história. E assim, poucas pessoas prestam atenção nesses detalhes da nossa vida. E aí tem uma foto que eu tô com a Maria Vitória do lado, assim, ainda bebê aqui no braço. E atendendo, né, fazendo. Aí tem uma outra foto que tem eu nas barraquinhas, sabe? Com todas aquelas tralharadas, sabe? Panelas. Aí ele virou e falou assim... Muitos vão lá no final da fila, vai ver as capas de jornais, de revista, falando dos milhões. Mas o que me chamou mais atenção foi essa foto aqui, porque ninguém consegue imaginar a dor aqui, ó, de juntar tudo isso, colocar na cabeça, colocar num carro, sair, colocar para lavar, sozinho. Entendeu? Então você tem história, você tem resultado, porque aqui já começa o seu resultado. Então, a pessoa que te critica, ela não sabe de nada, ela não sabe dos mínimos detalhes das suas dores. E eu tô pra te falar que o teu resultado veio antes disso. O teu resultado veio lá quando você tinha 5 anos. Que inconsciente Deus te plantou numa família, porque eu acho que Deus escolhe, né, nossa família. Sem convicção. E lá atrás, de todas as dificuldades que você passou, que você achou que era só a tapioca que vocês tinham para se alimentar, toda a dificuldade que os seus pais tiveram, sua avó teve,
olha o que Deus fez com o que você achou que era só aquilo. Exatamente. E eu pude entender a jornada empreendedora não me fez somente uma empresária de sucesso, mas principalmente me fez uma mulher de sucesso. Porque eu pude entender muitas coisas e eu pude valorizar muitas coisas. E uma das coisas é exatamente isso. Que muitas vezes, quando eu era criança, ou os meus irmãos eram crianças, nós reclamávamos que tínhamos... eu queria uma outra coisa, não queria comer isso. E aí eu pude entender o esforço dos meus pais, né, de criar 9 filhos na enxada, num sol rachando, mas de nos ensinar a ser homens e mulheres corretos, trabalhadores e de bom caráter. Então, assim, meu pai e minha mãe não me devem nada, nada. E eu quero, inclusive, deixar uma mensagem, porque eu lido com muitas pessoas aqui, inclusive, que carregam muitas coisas dos pais. Porque meu pai era isso, porque minha mãe era isso, porque seu pai e sua mãe não te devem nada, porque eles fizeram por você o melhor. Meu pai e minha mãe fez por mim e por nós o melhor que eles tinham. Você tinha 2 caminhos, culpar a sua história... Exatamente. Ou usar ela para chegar onde você tá. Exatamente. Então, assim, a minha história, as minhas dificuldades, as minhas dores, elas são tão importantes na minha vida quanto o meu sucesso. Porque sem a minha história, sem tudo que eu passei, eu não teria o sucesso que eu tenho hoje. Porque eu não teria história para contar. E uma pessoa que não tem história para contar, uma pessoa que não teve uma vida, não passou por um processo, não é completa. Ela não vive o contentamento. E eu posso falar para você, Jéssica, do fundo do meu coração, todas essas fases, todas elas, eu vivi contente. Todas elas, o meu coração é cheio, porque nós temos a decisão é nossa de viver a gratidão ou a murmuração. E a gratidão é você olhar para o processo, você olhar para suas dificuldades, olhar para tudo que você viveu e mesmo assim você escolher ser grata. E a murmuração é você ter tudo, você tem tudo na sua mesa, tudo de bom e do melhor. E você acha uma coisa ainda para culpar, para questionar e para reclamar. Então, eu vivi o contentamento em todo o processo. Nesse processo todo que você passou, em algum momento você pensou que não estaria no caminho certo? Ou em todos os momentos você... Não, eu sempre tive... Eu tenho convicção. Você tinha convicção? Tenho convicção que sim. Quando é de Deus eu sempre, jeito, né? Eu sempre falava assim, Deus, olha, Senhor, se não é isso que o Senhor tem pra mim, pode tirar que eu tô pronta. Mas em nenhum momento eu senti isso. Não. Pelo contrário, quando você tentou duvidar, eles buscaram na porta, acabou o culto, foi te pegar na porta da igreja. Exatamente, eu fui recebendo, inclusive, eu recebi várias palavras para esse segundo BRT Couch. E eu demorei muito, porque eu não queria. E eu recebia... Você estava tranquila, né? Eu estava na minha zona de conforto, entendeu? E eu recebi outras palavras e uma pessoa falou para mim assim... É por isso que demorou tanto. Demorou 9 anos. Não é porque eu não tinha condições, não é porque eu não podia, é porque eu achava que era só um que Deus tinha. E aí uma pessoa falou assim pra mim, olha, não adianta você lutar. Não adianta você recusar aquilo que Deus tem. Não adianta, você está atrapalhando o processo. Então abre o seu coração. Aceita. Abre o seu coração para você viver tudo aquilo que Deus tem, porque não é sobre você, são as pessoas que vão ser transformadas através do seu trabalho, na jornada. Então, e assim, eu vivo isso muito de perto, porque ao mesmo tempo que é muito desafiador, também é muito recompensador, é muito valoroso você pegar pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que acabaram de chegar aqui sem esperança ou que muitas vezes foram feridas no processo, na jornada, em suas famílias, ou até mesmo na travessia, ou enfim. E você ter a possibilidade de ajudá-las. Você ter a oportunidade. Porque quando elas entram para dentro da empresa... elas têm um suporte. O acolhimento, né? Elas têm um abraço, elas têm uma palavra. Não são todas as pessoas que vão aproveitar, né? Não. Porque e o que aproveitou certo. Tá ótimo, já fez... Porque muitos não querem. É como o perdão.
Nós sabemos que nós temos que perdoar, mas tem a maioria, ou boa parte da humanidade, prefere não perdoar e beber seu próprio veneno todos os dias. Então, não é a Verônica. A empresa, ela está aberta para todos. Mas nem todos estão abertos para a empresa. E tá tudo certo. Não tem problema. Cada um com o seu caminho. Não tem problema. Então, mas tem os que ficam, os que permanecem, os que querem viver e crescer. É lindo de ver. É lindo você ver uma pessoa. Eu já tive vários colaboradores, pessoas que trabalharam comigo, que hoje têm seus negócios. É gostoso, que aprenderam. né? É lindo ver pessoas que tinham feridas, marcas e hoje são curadas. É lindo você ver pessoas viverem sua real identidade, se conhecer dentro da empresa, através de uma palavra, através de alguma coisa. De uma oportunidade. Exatamente. Entender. Porque o meu papel não é apontar com uma lupa o defeito de ninguém. Meu papel é o contrário. É justamente mostrar as qualidades. Todos nós, não é alguns, todos nós temos os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Só o que é que nós fazemos? Você quer matar uma pessoa, um colaborador, alguém, é você ficar apontando a fragilidade dele o tempo todo. Ao invés de você mostrar o que ele tem de bom... Isso é importante, porque em todos os ramos, né? Muitas vezes as pessoas, elas acabam que não procuram entender de pessoas como você procurou entender. Porque você buscou informação, você concorda? Sim. Porque talvez você faria esse movimento sem perceber, né? Mas hoje, ia demorar muito mais. Ia demorar muito mais. Mas as pessoas falam assim, é porque você atrasa muito, é porque você é desorganizado financeiramente. E o patrão fica ali o tempo todo, martirizando o funcionário, sendo que ia ser muito mais construtivo, a evolução dele ia ser muito maior se ele chamar a pessoa, se está precisando de uma ajuda, por que está acontecendo isso. Exatamente. E muitas vezes você tem que ser firme. Mas é o seguinte, o que eu entendi? Você tem os excelentes no lugar errado e os outros. Então, eu só quero os excelentes e os excelentes no lugar errado. Porque os excelentes no lugar errado, eu direciono ele, eu coloco eles no lugar certo. E os excelentes naquele setor vai ficar ali. Agora, os outros, que você acha em qualquer lugar, você deixa aí. Uhum. Entendeu? Só que muitos líderes, o problema tá neles. Quando você vê alguém falar assim, eu não encontro ninguém para trabalhar. Ninguém presta, ninguém quer trabalhar, ele está falando dele. Ele está falando da liderança dele. Porque eu, particularmente, não vivo isso. Eu tenho lista de espera para trabalhar comigo. Eu posso contratar 10 pessoas se eu quiser amanhã. Entendeu? Eu não falta mão de obra e eu não tenho rotatividade. Minha equipe é uma equipe do BR1, equipe que já está comigo há anos. Eu tenho pessoas que estão comigo na jornada desde o primeiro dia. Eu tenho 2 pessoas na minha equipe que estão comigo desde o primeiro dia. Isso assim, é muito difícil, né? Exatamente. Mas aí, eu decidi aprender e a valorizar pessoas. Foi quando veio o livro ou não? O livro nasceu ano passado. O livro nasceu na jornada toda. Inclusive, eu quero, incentivar as pessoas a terem um livro. Porque imagina, livros, como eu disse do livro do Flávio Augusto, o meu livro, ele encurta o processo na sua jornada. Uhum. Porque você vai entender mais do passo a passo do que a Verônica fez, de fato. E quando nós... Para aprender as pessoas, né? Não significa... Não é aprender, é cativar. Sim, para você não ter uma envolver rotatividade. No negócio, né? Não é você... você vai viver a vida da Verônica, ou você vai fazer do mesmo jeito. Não, só que vai trazer insights, coisas que você vai poder olhar e falar assim, opa, isso aqui eu faço e eu vou fazer diferente. Eu vou mudar essa rota. Olha, isso aqui é legal, vou aprender. Entendeu? Você vai tirar algumas coisas, porque quando nós fazemos um treinamento, lemos um livro, nós entramos assim, achando, as pessoas entram assim, eu quero aprender do primeiro capítulo ao último capítulo. E nem sempre é assim, gente. Às vezes é uma fala, uma frase, você vai para um treinamento, é uma coisa que fala que você vai trazer que vai mudar todo o seu negócio. Não é todo o treinamento, porque ninguém consegue aprender... Absorver. Exatamente. Então, nós temos que ter essa mentalidade, ter essa mente aberta para eu vou aprender e vou extrair o que eu preciso, vou focar naquilo que realmente eu preciso para melhorar o meu negócio e vou aplicar. Então, quando você faz isso, você já... Aham. O que
né, eu gosto de ler livros mais de uma vez. Mas o que me deixou mais envolvida no livro é a sua capacidade de envolvimento mesmo. De entender sobre a pessoa. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente, como empresário, a gente fala assim, eu não vou me envolver na vida do funcionário, porque a vida dele é a vida dele, o negócio é o negócio. Só que impacta diretamente o teu negócio. Porque se ele tá com problema no casamento dele, vai refletir no teu negócio. A maior balela que existe é você falar assim, não, porque aqui é a empresa, problema pessoal você deixa na sua casa. E aqui você tem que ser profissional. Eu quero ver uma mãe estar com o filho no hospital e ir trabalhar feliz. Eu quero ver. Aí você vem falar para mim que é balela, que não, a vida profissional fica lá e a vida não fica. Então impacta. Então eu prego. O que eu prego nas minhas empresas? Deus, família e trabalho. Mas se a mãe está com o filho doente, eu falar para ela assim, larga seu filho doente e vem trabalhar. Tá condizente? Não. Não tá. Então não é o que eu falo, é o que eu mostro. O que as pessoas veem. O que eu vivo, né? É o que você vive, não o que você fala. Então, o líder, ele quer uma excelência, ele quer que a equipe faz, ele quer isso, quer aquilo outro. Mas ele não é. O que ele tá dando em troca disso? Ele quer respeito, mas ele não respeita. Então, não funciona. É fato, é fato. Como que funciona essa questão lá? Que eu achei, assim, ainda mais incrível tudo, né? Quando eu escutei você falando que vocês... tipo assim, é um lugar que serve comida, que as pessoas procurariam muito aos domingos e você não abre aos domingos. Como que é essa questão? É muito tranquilo para mim, porque eu tenho... claro, muito claro, tudo que eu quero na minha vida. E para mim, não tem nada mais frustrante na vida de uma mulher, de uma mãe, de uma família, do que você ter tudo financeiramente, você ter todo o dinheiro do mundo, mas você não ter amor dos seus filhos. E para mim, uma família bem-sucedida é você ter os seus filhos perto quando eles crescem. E quando eu digo perto, não é morando com você, não. Não, mas é aquele perto, é o seu caráter tá na vida deles. O que você ensinou eles prosseguirem. Então, eu não quero carregar... eu não quero ter uma filha falando assim... não quero que os meus filhos façam... não, na minha casa nós tínhamos de tudo. Inclusive dinheiro. Mas nós não tínhamos a presença dos meus pais. Eu não quero a minha filha crescer e falar assim... eu não quero ser empreendedora. Porque a minha mãe só trabalhava. Nunca estava em casa, nunca estava comigo, nunca tinha tempo para nada, vivia na exaustão. Então, por isso, eu tenho um domingo para minha família, para o meu tempo ali. Não que eu faço meu devocional todos os dias, mas eu quero ter um tempo de comunidade. Então, o domingo é para isso. Domingo eu não quero me preocupar com o trabalho. Isso é o seu domingo? O meu domingo. E da minha equipe também. Porque... eu prezo por uma saúde física, emocional e espiritual. Voltamos lá, né? Você é o tipo de líder que você espelha e reflete o que você tá... É muito legal você tirar o seu domingo e você esquecer das pessoas que estão lá. É muito legal, é muito nice. Então não faz sentido, porque eu acho que você trabalha com as pessoas, você tem que se colocar no lugar delas também. E ao mesmo tempo, eu quero uma equipe muito engajada durante a semana, com o melhor que elas têm para oferecer. Então, meu nível de exigência é muito high, é muito alto. Mas eles também podem contar comigo. Eles também têm filhos que estão na escola durante a semana. E o único dia que estaria com os pais seria o domingo. Mas não. Eu, por causa do meu egocentrismo, por causa do meu orgulho, por causa da minha... de querer sempre mais, os meus funcionários têm que trabalhar para bancar a minha vida boa. Então, para mim, não faz sentido. Então, na minha empresa, não abre. Não abre aos domingos? Não abre ao domingo. Alguma vez você já se pegou calculando o lucro disso ou não? O prejuízo disso? Nunca peguei calculando lucro e prejuízo, porque eu sempre tive isso muito claro, mas muitas vezes eu me peguei pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu acho que eu tô fazendo a coisa errada, porque muitas vezes as pessoas vinham falar comigo, e vêm até hoje, você é louca, nossa, você tá deixando de vender, domingo é o dia que dá mais dinheiro, domingo é o dia que tá mais busy, e aí eu passava assim, nossa, será que eu tô sendo uma empreendedora louca, assim, fora da curva, ao ponto de não perceber isso? Mas logo em seguida,
eu tinha a minha própria resposta. Não. Você Isso não é para você. Confirmava. Não é para você. E eu acho que isso é uma das coisas que faz, né, a equipe de excelência tá Sim, engajada. Ao teu lado ali. Sim, o tempo todo. Hoje você já dá palestra. Sim. Para empresas, para empreendedores, como que funciona isso? Eu palestro, às vezes, em igrejas, às vezes em eventos, às vezes para empreendedores, às vezes para mulheres que sofrem abusos ou sofreram abusos, às vezes em escolas, para crianças, para inspirar as crianças a começarem a empreender. Então, é onde me convidar e eu tiver agenda, né? Porque a minha agenda é bem apertada. É apertada, Você gente. viu, né? Eu vi, eu sou prova viva disso. Mas ela dá um jeito. A gente, né, encaixa em algum momento. Ela é muito pronta. Ô, Verô, outra coisa. Você já passou alguma situação de preconceito por ser imigrante? Já quando eu coloquei a tapioca no mercado americano. Hoje a tapioca da Baiana, ela além dos mercados... Nós falamos só do BRT Couch até então. Só! A tapioca da Baiana, né? Eu sou a primeira brasileira a colocar um único produto no maior mercado americano, né? É o Stop and Shop. Então, eu coloquei a tapioca e em breve nós vamos colocar o pão de queijo também. E eu recebi, eu vivi muito preconceito, assim. Não dos líderes, dos superiores, de quem estava lá em cima, não. Mas das pessoas que estavam aqui embaixo. Sabe? As pessoas que recebiam o produto na loja. Então, assim, eu tive, por exemplo... teve uma loja que o buyer, né, a pessoa que está lá acima, que fez a compra mesmo, que ordenou para colocar o produto, teve que mandar um e-mail para a loja para eles permitirem, porque eles não queriam produtos latinos naquele lugar. Meu Deus, Verônica. Sim. E ao ponto da gente chegar na loja, ele não nos receber. Meu Deus. Eu nunca vivi isso na limpeza, em outras situações, mas quando eu coloquei a tapioca no mercado... E às vezes a gente acha que porque já tá escalonando, já conseguiu atingir um mercado americano, que a partir de agora já tá todo mundo aceitando, né? Não, nem sempre. Não, nem sempre. Até porque quem tá lá vai questionar. Poxa, mas ela é um imigrante, tá colocando produto aqui, eu tô aqui, eu sou americana e não tenho nada... Então, a pessoa, ela é inconsciente, ela dá esse choque. Mas não é sobre a Verônica, é sobre a pessoa. Uhum. Não muda nada, não sofri com isso, não me ofendeu, não carreguei, não. O que eu fiz? Mandei um e-mail pro chefe dele lá e falei, eu preciso colocar o produto lá e eles não deixaram por isso. Porque eu sou imigrante e tal. No mesmo dia. Uau! Ele mandou um e-mail. Pedindo desculpa, com certeza. Pedindo desculpa e ordenando. Olha, eu ordenei colocar o produto aí, vai colocar, e é uma vergonha em 2023 uma loja não querer colocar um produto porque é latino. É inadmissível. E essas embalagens, essa logomarca, ela foi muito pensada, né? 6 meses para desenvolver. Porque assim, é uma coisa que você tem vontade de comer. É a história, minha história. A logo tem toda a minha história. Tudo que eu acredito. Tem a cruz que eu acredito, tem a terra seca que eu vivi, tem a enxada que meus pais nos sustentaram, tem a raiz da mandioca, que é a base da tapioca, do pão de queijo. Também, porque o pão de queijo é a base de tapioca. Tem a moringa, que era a que a gente levava água para os meus pais na roça, e aquela é um negócio assim de barro que levava água fresquinha. A renda, que era o que ali, né, no Nordeste muitas mulheres fazem para ajudar na renda familiar. Então tem toda a minha história aí. Toda na logomarca. Toda na logomarca. E o nome? O nome surgiu lá atrás ou não? O nome tanto da tapioca da Baiana quanto do BR Takeout foi meu marido que criou. Que meu marido é muito criativo. Então, ele que deu o nome. Ele que deu o nome. Que legal, Verônica. Ô, Verônica, e uma coisa, se a pessoa mora em algum lugar que não tem mercado brasileiro, porque eu acho que se você tem um mercado brasileiro e ainda não tem tapioca e pão de queijo da Baiana, você tá perdendo venda. Então, aos comerciantes brasileiros, por favor, escaneie o QR Code aí da tapioca da Baiana e solicite seu pedido. E a pessoa que mora num lugar que não tem o mercado brasileiro, um exemplo, vamos falar assim, Utah, eu não sei se Utah tem, Kansas, eu não sei se tem mercado brasileiro. A pessoa mora num lugar muito distante que não tem. Aí a pessoa pode pedir através do nosso website. Vocês entregam em qualquer lugar? Qualquer lugar do país. Na verdade, a minha licença cobre Canadá, Estados Unidos e México. Uau. Mas eu foquei só nos Estados Unidos por causa da logística, por enquanto.
Por enquanto, por enquanto. E agora temos uma loja nova da BRT. Nós acabamos de abrir. Hoje tem exatamente um mês que eu abri. Um mês. Né? E tem sido, assim, ao mesmo tempo, muito desafiador, né? Muito bom e desafiador ao mesmo tempo, né? Mas a loja tá linda, maravilhosa e tem sido uma nova experiência. E eu abri a segunda loja exatamente para isso, para ver se a Verônica é boa de verdade. Nossa, e ficou perfeita, né? Assim, eu preciso ir lá. Eu tenho que provar esse tempero dessa comida. Porque eu sigo um exemplo, a Mila. A Mila, quando vem pra essa região, ela vai lá comer. Ela come aqueles pratos de arroz e feijão com uma boca. Eu falo assim, meu Deus. Olha, Camila come só um pouquinho. Ela comeu um mexidão, assim. Ela, eu queria levar. Se eu pudesse colocar dentro da bolsa aqui, eu ia levar. Não é? Eu morro de vontade de comer essa comida. Vou dar um pulo lá. Próxima parada vai ser lá. E me fala uma coisa. Temos planos pra BRT em outros lugares? Estou aberta a propostas, entendeu? Esse modelo agora veio exatamente para isso, para eu testar essa nova expansão da loja, e é um modelo bem enxuto, um modelo bem bacana, e agora eu pude mapear, eu pude entender e preparar tudo isso para talvez uma futura expansão da BRT Couch. Então, se tiver alguém, investidor, ou alguém querendo abrir uma loja que já está com nome pronto, é só me procurar que nós vamos conversar. É porque às vezes tem algum lugar que tem uma população imigrante brasileira que necessita e não tem, né? Você entra com toda a estrutura, um nome e experiência forte, que eu acho que é pior, né? 10 anos praticamente aí de mercado. O que você levou? O que você levou da BRT1 para BRT2, que vai ser a essência do negócio? Porque a partir de agora... Tempero. O tempero e o atendimento. Tempero e atendimento. Não abro mão. Não abro mão. Então, assim, nós estamos ainda em fase de treinamento, mas o nosso atendimento é de excelência. Nós temos um atendimento, assim... É surreal, gente, o atendimento que a gente tem. Quando nós chegamos em lojas, em outros lugares, a gente fica vendo assim, meu Deus, nós estamos, assim... muito distantes aqui no nosso nível de atendimento. Nossas lojas têm cafezinho, tem bolo para os nossos clientes, nós conhecemos os nossos clientes pelo nome, nós temos um relacionamento, nosso tempero é tempero próprio, caseiro, feito na loja, né? Não tem tempero industrializado. Temos os nossos pratos também, né? Então, de uma loja para outra, basicamente é isso. Claro que muitos pratos, né, vieram para o menu de cá. A única coisa que nós temos na segunda loja, que não tem na primeira, é a pizza. E porque a gente não tem espaço na cozinha para ter pizza, mas o restante nós trouxemos. E tem sido, assim, um sucesso. Nós estamos apenas em 4 semanas, mas vocês virão daqui a 1 ano como que vai ser isso. Entendi. E Vero, e o layout das lojas você vai querer manter, né? Um exemplo, eu, Jéssica, decidi que eu vou abrir uma BR. Eu vou te procurar, só para o pessoal entender como que vai ser o modelo dos negócios. Eu vou te procurar e nós vamos ser sócias. Você vai analisar a vida do... Porque eu acho que tem que ter total. Tem que ter a gente vai passar uns meses juntos. Vai ter que ter todo um conhecimento, né? Porque eu acho que vai muito além de só a loja. Vai os seus princípios, né? Total. Então, e aí vai trazer a logomarca, o modelo do negócio, o brand todinho. Nós temos tudo, né? Nós temos ali o brand book, nós temos manual de colaborador, nós temos tudo pronto. Entendi. Né? Desenhado, inclusive, muitas coisas foram desenhadas juntamente ali com o João Kepler, né, e a equipe dele. Para essa, né, o João Kepler é o maior investidor do Brasil. Então, entende muito de modelos de franquia e de... Não só franquia, mas de escala nesse modelo que eu estou trazendo agora. E então a loja está toda pronta, o material, né? Então, se você tem vontade de ter uma loja e não tem o conhecimento, né? E quer ter uma sócia, se candidate. E tenha muita coragem de trabalhar e visão, né? Verô tá pronta para começar a analisar os currículos. Verô, vamos falar sobre os seus propósitos. O que você acredita que é teu propósito hoje? Você encontrou o teu propósito? Você tá perseguindo ele ainda? Não, conta pra gente. Encontrei faz um tempo. Já? Meu propósito de vida é servir. Servir pessoas. E servir em todas as esferas aí.
Desde, né, de servir quando ela está... Porque cada um, nós temos que entender que a prosperidade, níveis de servir, não é o que eu gosto, é o que eu quero. É o que o outro... Porque, por exemplo, a riqueza. Riqueza, para um, é dinheiro. Para mim, por exemplo, não é. Para outro, que está num leito de hospital, é a saúde. Né? Cada um tem o seu. Então, servir vai muito mais além do que servir o quê? Depende. Às vezes você está doente e você precisa que eu sirva você. Às vezes você está precisando de um abraço, eu sirvo você. Às vezes você precisa de um prato de comida, eu sirvo com comida. Às vezes você precisa de um trabalho para sustentar sua família, eu tenho trabalho para você. Às vezes você está doente emocionalmente, eu posso te ajudar ou posso te encaminhar para um profissional para te ajudar. Então, servir. É o mais lindo na vida, servir pessoas. E se você pudesse dar um conselho, assim, para uma pessoa que tá chegando aqui agora, ou que tá aqui até hoje e nunca rompeu, ou não achou seu propósito, ou tá em busca de alguma coisa, ou acabou de chegar e precisa saber como que eu vou me dar bem nesse lugar. Para quem acabou de chegar, abrace todas as oportunidades com muita humildade, tá? Seja limpando o chão, seja lavando louça, seja limpando casa, seja grato. E sempre faça mais do que foi pedido. Logo de cara você vai se destacar. Toda empresa procura alguém que faça algo a mais. E você, não é que nós estamos assim procurando. Não. Só que você tem tanta demanda, você tem tanta coisa, que quando entra alguém na empresa que pega esse copo que estava aqui sujo e lava, que não era obrigação, você já começa a olhar para aquela pessoa diferente. Opa, peraí, ela fez algo a mais. E mais, servir a um princípio. Então, se onde você trabalha, a pessoa não percebeu, não valorizou, não sabe, sei lá, o tanto que você serviu, você pode ter certeza que diante dos olhos do Senhor, não passou despercebido e você vai colher essa semente que você plantou ali. Em algum momento você vai colher. Então não chega você... você é médico, é advogado, não importa. Não importa. Seja humilde o suficiente para recomeçar aqui. Até você... Não é que você não vai trabalhar na sua área. Não é o que você quer trabalhar? Vai trabalhar. Mas nesse momento, faça o que tiver que ser feito, onde você estiver, e faça o seu melhor. Ponto. Para quem já está aqui há algum tempo e não sabe o que fazer, por que não deu certo, olhe para dentro de você. Comece a olhar para dentro de você. O que tem dentro de você que não deixa você florescer? Por que você só vê dificuldades nesse lugar onde tem tantas oportunidades? Alguma coisa está dentro de você. A oportunidade já está dentro de você, só que você não consegue enxergar porque você está focado só nas dificuldades, só nos problemas. E aí você não consegue ver. Às vezes a solução está na nossa frente. Só que o que nós fazemos? Focamos no problema e deixamos de olhar para a solução, ao invés de ser ao contrário. Ou tá perdendo tempo reclamando, né? Exatamente. Então, se você tá reclamando, tá murmurando, logo o problema já tá dentro de você. Começa aí. Então, para olhar para dentro de si. Certeza. E começar de novo, porque tá todos os dias a oportunidade tá na porta. Todo dia. Estamos no país da oportunidade. Todo dia nós temos oportunidades. Todos os dias. Todos os dias. Ai, acabou o nosso papo, Verô. Você tem mais alguma coisa para contar, para falar, que você queira deixar assim? Olha, não desista de você. Tá? Não desista dos seus projetos. Independente do que as pessoas falam ou falaram. Não. Olhe exatamente para aquilo que você tem de melhor. O que você faz de melhor? O que você faz de melhor é o que você tem de fato nas mãos. O ouro que você tem nas mãos é o que você tem de melhor. É limpar uma casa, é fazer um bolo, é fazer uma sobrancelha. Uhum. Você pode ter certeza que quando você começar a focar no que você tem de melhor, as coisas começam a fluir. Perseguir e ser sensível, né? Porque Deus fala, né? O tempo todo. É só a gente escutar. Só a gente escutar. Então, gente, já entenderam que se não tem na sua cidade tapioca da Baiana, o pão de queijo da tapioca da Baiana, esse pão de queijo é base de tapioca. De tapioca. Também, né? Também. Uhum. Também. Então, aprovem e depois vem contar pra gente o que vocês acharam. Que a Verô não tem problema de escutar isso. Nada, porque é maravilhoso. Duvido que vai ter uma mensagem aqui dizendo que não.
Verô, mais uma vez, obrigada. Foi muito bom te receber, conhecer mais a fundo tua história. Espero que vamos ter mais episódios aqui contando de muitas lojas. De muitas outras novidades. Muitas outras lojas, gente nova entrando e vai ser muito bom. Obrigada. Te desejo muito sucesso. Eu que agradeço. Beijo, gente. Até quarta que vem.